Estamos chegando aí, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais um, né? Falta um minutinho ainda. Vamos se preparando aí. Enquanto isso, vamos compartilhar aqui. Compartilha aí, chama os amigos para estar com a gente online. Ó, só entra lá, EBD ao vivo, né? Igreja Batista Aliança EBD ao vivo. Ó, o Magno já está aí, né? E aí entra, ó, em compartilhar. Aí aparece umas telinhas em cima, não sei se dá para ver aí. Vai na terceira aqui, ó, abrir sala de vídeo. Aí você escolhe, se você tiver uma fanpage, você pode colocar na sua fanpage. Se for amigo, você pode convidar especialmente cada um ou iniciar que o Facebook já chama todo mundo. Ó, vamos compartilhar aqui com a minha página lá, nossa, né, da Igreja Batista de Agudos do Sul. E o pessoal de Piem, de Tijucas também participa. Aí só, quiser pôr um título lá na sua sala de vídeo, iniciar. Daí aí todo mundo participa. Mais pessoas, mais gente pode participar da nossa aula hoje. Né? Ó, aqui já estou participando, vou dar joinha, põe uma aberturinha aqui no comentário, ó. Deus abençoe todos. Abençoe todos. Aí, ó. Aqui nós estamos com o celular do pastor Nilson ali. E eu fico com o meu aqui. Aí dá para eu perceber se alguém entrou, né? Aí. O Nilson já escreveu, o pastor Nilson já escreveu aqui, ó, estamos juntos. O pastor Nilson daí controla dali. Também, os comentários. Né? Então vamos ver aqui, deixa eu ver a hora. 9h31, ó. Já deu o WO, o povo chegar aí. Hoje é domingo, então dia 26, né? 26, acho que eu coloquei ali. 26. Dia 26. Né? Hoje nós vamos iniciar então uma revista nova. Puxa, espera um pouquinho. Deixa eu ligar aqui a TV. Tá legal. Espera aí, deixa eu sair de cena aqui um pouquinho. Eu pus slide aqui. Quem ao vivo sai tudo na hora, né? A gente não pode errar. Lição. Eu vi aqui. Ipa. Dia da lição. Ué, cadê o... Não. Dia da pregação, tem que estar aqui. Cartas, Pedro. A convite. Pedro. Cartas de Pedro. Aqui, cartas de Pedro. Aqui. Compartilhar a tela. LED. Viu só? Já tá aí. Estamos aí com a nossa matéria. Dá para ver direitinho aí? Então vamos lá. A nossa revista de hoje, nós vamos começar essa aqui, Pedro e Judas. Pedro e Judas.
da Editora Cristã Evangélica, continuamos com a mesma revista. Eu quero ler aqui a parte introdutória, que o autor nos repassa, uns dados aqui sobre como que ele preparou o estudo. Eu gosto de fazer isso sempre na introdução de qualquer aula que a gente for fazer, que eu aprendi desde lá do ginásio, quando eu estudei no ginásio, que a gente só consegue medir uma árvore se for pela sombra. Daí é umas aulas de matemática lá. Então a gente, na introdução aqui, a gente consegue perceber a sombra, né, pela medida da sombra, o tamanho exato da árvore, né? E assim a gente consegue entender o que se vai passar durante o estudo da revista, né? Então, a introdução aqui, os autores da revista dizem assim: que transformação vemos na vida de Pedro? Algo no início de sua carta. Morrer aquele discípulo precipitado e oscilante e nascer um apóstolo convicto da obra de Deus, consciente do sofrimento que teria de enfrentar por causa de Cristo, respeitado na comunidade como mestre na palavra. Viu só? Em sua primeira carta deixa bem clara a salvação e como são abençoados aqueles que dela foram alvo. O apóstolo, no entanto, desde o trecho inicial de sua carta, não hesita em exortar os cristãos, afirmando que por algum tempo seriam perturbados por algum tipo de tribulação. Além de afirmar a dura realidade que esperaria os cristãos no primeiro século, bem como no decorrer de toda a sua história, Pedro evidencia as ferramentas para enfrentar tal tipo de sofrimento. Apego à palavra, submissão à liderança, poder de Deus em meio às provas, serviço a despeito de sofrimento, né? Sempre está no meu discurso essa questão do serviço, né? Nós somos formados, fomos criados, né, para adorar a Deus e também para servir a Deus. Adoração é serviço a Deus, né? A segunda carta de Pedro tem sentido de urgência, né? Também sempre está nos meus discursos aqui, ó. O apóstolo alerta a igreja para o perigo que vem de dentro. Na perspectiva bíblica, falsos ensinos são mais nocivos que o ataque voraz dos perseguidores de fora. Pedro descreve o caráter daqueles que semeiam falsos ensinos e alerta os crentes a permanecerem fiéis à verdade, lembrando-lhes que a vinda de Cristo estava próxima. Pela sua brevidade e afinidade com a mensagem de 2 de Pedro, decidimos dedicar nesta revista uma lição à carta de Judas. O meio-irmão de Jesus escreveu um manual apologético, além de fazer um esboço de doutrina ortodoxa. Dá exemplos bíblicos de homens com caráter deturpado, compara os apóstatas a 5 fenômenos naturais e dá estratégias para que os crentes vençam os falsos mestres. Aí ele conclui aqui dizendo assim: esperamos que você seja encorajado a enfrentar qualquer provocação por amor a Cristo e também a colocar a sua mente em alerta, voltando seus olhos à palavra e nada mais. Devemos seguir firmemente a recomendação de Judas em nossa vida pessoal e eclesiástica. Ele cita Judas capítulo 3 aqui. Batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você vê que a revista vai nos chamar a atenção, né? Principalmente nestes tempos em que estudar a palavra de Deus, meditar nela, como é a orientação da própria Bíblia, para muitas pessoas é algo enfadonho, cansativo,
não é prioridade na sua vida. Essas pessoas são petisco de lobo por aí. A escola bíblica, tradicionalmente a gente chama de escola bíblica dominical. A escola bíblica não é dominical, não é só para o domingo. Ela deve funcionar segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias os cristãos se reuniam de casa em casa, celebrando, ensinando, partilhando o pão. A escola bíblica primitiva, vamos dizer assim. Né? Os próprios apóstolos eram o Novo Testamento e eles não tinham descanso, eles estavam sempre juntos, partilhando, né? Compartilhando lá. Opa, peraí que eu perdi aqui o meu rumo aqui. Vou acertar ali. Então, é a importância da gente usar os métodos de hoje, as metodologias que temos, né, para transmitir, para ensinar, mas também é muito importante para que os santos, né, quem lidera, quem é santo aí na sua casa? Só tem eu. Então você lidera a sua família, você tem que ensinar, você tem que ser um bom mestre, um verdadeiro mestre de ensino da palavra de Deus. Nós temos muitos falsos mestres hoje e também com o auxílio da tecnologia, que eles chegaram primeiro que nós, né, estão anos-luz à frente, estão disseminando falsos ensinos por aí. Ensinando que Jesus não é o Filho de Deus, ou que Jesus foi um pobre coitado que Deus usou, ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é regra de prática, de fé prática, fé, conduta e prática, né? Que ora você segue uma lei, outra hora você não segue lei, ou que você é escravo da lei. Falsos ensinos existem aí, né? No Antigo Testamento a gente vê o falso profeta, né? Mas as mensagens que ele ia passar eram verdadeiras, como a gente vê lá de Balaão, né? Ele não conseguia. Né? No Novo Testamento a gente vê o falso profeta e a falsa mensagem. Os dois num só. E o anticristo que está por vir, né, o homem da iniquidade, ele vai ter milhares de gente com ele. E provavelmente essas pessoas que estarão com ele, Pedro alerta aqui, serão os de dentro. Isso que dá medo, né? Porque ele pega e deturpa. Se você olhar um pouquinho, fazer um estudo sobre a nossa origem, muitos seitas que estão por aí saíram de dentro da nossa denominação. Né? Presta atenção lá na origem. Pega uma seita qualquer aí e vai ver a origem do seu fundador. Concluindo essa parte, então, temos aqui também o sumário, só para a gente perceber o resto da sombra, né? E concluir o tamanho da árvore. Né? Veremos hoje uma herança inigualável e segura. Depois, aula 2, a dura experiência das provações, uma vida para além da religião, o alicerce de uma nova geração, submissão, bênção para o crente viver, aprendendo a viver em harmonia, poder em meio à provação, serviço e sofrimento, o caminho do aperfeiçoamento, o perigo dentro da igreja, o conhecimento frutífero, os fundamentos da fé cristã, um retrato dos falsos mestres. Veja só a importância dessa revista, dos próximos estudos, não dá para perder. O caráter dos falsos mestres, a segunda vinda do Senhor é certa, sei que Jesus voltará, quando? Não sei. E batalhando pela fé. Né? É o sumário aqui do que nós teremos aqui, 17 estudos, portanto mais ou menos umas 30 semanas, né? Vamos terminar só o ano que vem provavelmente, né? Os estudos são menores, um pouquinho, talvez a gente consiga concluir numa aula, né? A gente não tem conseguido concluir uma aula só. Vamos lá então? Então, sofrer a batalha pela fé, né? Eu coloquei aqui uma introdução para a aula, foi o que já apresentei para os irmãos, né? Sofrer a batalha pela fé. É um tema que a gente não imagina, né, na nossa vida. Né? Agora que eu tenho Jesus, minha vida ficou maravilhosa, ficou uma beleza, né? Ficou assim. Né? Imagine passar por esse tempo de dificuldade toda aí sem Jesus. Imagine passar por um parente que está internado, uma morte na família por causa dessa Covid, né? Um acidente, uma tragédia.
ou um filho, né, que Deus tenha misericórdia, uma esposa, um marido, são tragédias. Imagine passar por todas as tragédias sem Jesus. O pior que passar sem Jesus é adorando falsos crentes, falsos mestres, falsos deuses. Isso é pior do que passar sem Jesus, né? Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vou pegar a tecnologia de ponta aqui. Tópicos de hoje, então, para estudo. O que nós vamos ver? Uma herança inigualável e segura. Nós recebemos dos apóstolos. Vamos analisar um pouquinho o autor, né, que certamente, sem dúvida alguma, é o apóstolo Pedro. A ocasião, né, que ele apresenta e a saudação, né, no ensino dele aqui. Antes disso, vamos orar, para a gente não perder a oportunidade, né? Vamos ler aqui já a carta de Pedro. Vou ler aqui e já oramos. Nós vamos estudar aqui, vamos ler 1 Pedro 1 até o 5. Aí terminando a leitura a gente ora. Diz assim então. Pedro, olha só, o pedigree, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e Bitínia, em Curitiba, Campo Largo, Agudos do Sul, Piém, Tijucas do Sul, aonde você estiver. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus, olha a Trindade, né? Muitos falsos ensinos na Trindade Santa. Jesus Cristo, tem Jesus aí que não é Cristo não, e a aspersão do seu sangue, só Ele que morreu por nossos pecados. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Pai Santo, por essa porção da sua palavra, aqui lida, ó Pai querido, revelada aos nossos olhos, ó Pai Santo, no nosso idioma, ó Pai, que gratidão temos por isso, ó Deus, com tanta liberdade que temos para estudar, ó Deus, com tantas versões, ó Deus, da sua palavra, que possamos lê-la, ó Deus querido. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor inspirou homens fiéis, santos, ó Deus querido, para que essa palavra fosse escrita e guardada e preservada através dos tempos, ó Deus querido, mas que ela possa ser, nesta aula de hoje, guardada em nosso coração, nossa mente, ó Pai querido, fortificando nossa fé, a alegria que temos desse presente, ó Deus, sem preço, ó Deus, que o Senhor nos deu, que é a salvação através de Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Deus, que essa mensagem, essa palavra, Deus, do Senhor, possa ficar guardada e que ela possa ser crida e guardada no nosso coração e também colocada em prática, ó Pai Santo, em nossas vidas. Ó Deus, abre nossa mente, abre nosso entendimento, abre nosso coração e gera, ó Deus, mais fé, fé intensa, ó Deus, e provocadora, ó Pai querido, contra os falsos mestres e falsos espíritos, ó Deus, que circundam, ó Deus querido, a família do Brasil. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, e amém. 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 Fogo de Deus, você está animado? Então vamos lá. O alvo da lição, né? O alvo da lição. Ao estudar a lição, você reconhecerá a maravilhosa e perfeita salvação que nos foi dada por meio de Cristo Jesus, e será grato por ela. Olha o que Pedro escreve aqui no capítulo 1, versículo 13, mais adiante lá. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça
que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Quando a gente fala de revelação, profecia é dom, né? Eu espero que esteja sendo profeta na sua vida, mas embora não tenha o dom de profeta, mas a Bíblia é suficiente. Não precisa alguém vir e falar assim, eis que te diz o Senhor, você tem que casar com esse fulano, você tem que comprar esse carro, você tem que vender seus bens e dar à igreja, você tem que ir ser missionário lá na China. Se alguém vier com essa profecia para a sua vida, vem na palavra de Deus, se ela se confirmar, e aí você tem que tomar muito cuidado com o conhecimento que você tem da palavra de Deus, porque a pessoa fala, está escrito, você pode cair em erro. Então quero dizer que a revelação que nós precisamos da palavra de Deus já está aqui no seu idioma, na sua língua. Se você buscar, Deus vai falar com você. A revelação é especial, ela está prontinha, não tem que tirar nem I, nem colocar nem um J. Jesus é o alfa e o ômega, está ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, desde o início, antes dos tempos, é Jesus. Aí você tem que buscar a sua fé ser fortificada através dos ensinos verdadeiros da palavra de Deus. E veja que essa palavra verdade aparece frequentemente na língua, na boca, né, dos falsos mestres. Então que nós aprendamos a reconhecer, né, que essa salvação que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, presta atenção nessa palavra, meio, não é um fim, né? Nós não estamos salvos por completo ainda, estaremos salvos quando Jesus voltar e nos resgatar, né? Aí haverá novo céu, nova terra, né? Ou se a gente morrer antes, né? Que é a parte da glorificação, sempre ensino os irmãos, né? Se perdeu as aulas, pode ver os vídeos antigos. Para em viver também, muito cuidado, tem muita coisa na internet, muito falso mestre, muitas... Então, analise a fonte sempre, né? Não é só pôr no Google, olha que estudo legal, esse está mais fácil de estudar, esse está mais, menos linha para ler, né? Preguiçoso. Cuidado, né? Então vamos lá, o autor, vamos analisar aqui o autor, né? O versículo chave, já lemos aí, né? O autor está aqui, ó. Coloquei umas figurinhas aqui que aparecem. Né? O Pedro que quis andar sobre as águas, num ventinho que passou por perto dele, ele começou a afundar. Eu sempre digo que tem duas pessoas que eu sei que andou na história da humanidade sobre as águas. Uma é Jesus, quando ele quiser, ele pode andar por cima, por baixo, onde ele quiser, né? E a outra foi Pedro, né? Se verdadeiramente é o Senhor, manda eu ir, e Jesus vem, e Pedro foi, andou sobre as águas, cara, não afundou, acho que ele virou isopor, não sei o que ele virou lá, né? E dá pra gente perceber aqui. Mas um ventinho só, qualquer informaçãozinha, qualquer sentido, já leva a gente a ter dúvidas, né, na nossa fé. E aí ele estende a mão, salve-me Senhor, e Jesus estende a mão e tira, né? Homem de pouca fé. Então Pedro era um pescador lá, né? Pescador no mar da Galileia. Eu fiz essa linha aqui, o pescador no mar da Galileia e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A gente vê aqui logo quando eu falei pedigree, né? É a identidade dele, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então essa pessoa fraca lá, pescador, né? Não imagina assim um pescador, aquele que vai lá, não precisa pegar um peixe para comer hoje. Era uma microempresa, né? Tinha gente trabalhando com ele, tinha redes. Vai comprar pesquisa aí o preço de uma rede profissional aí de pesca. Não é qualquer um que compra não. Pesquisa aí um barco, né? Então ele, através do seu irmão, ele vem, né, para Jesus, encontra o Salvador, né? Muito interessante a leitura lá em 1 João, lá, né? João contando a história. Então Pedro é o autor e era reconhecido líder e porta-voz dos 12 lá, sempre nas listas que aparecem, né, os apóstolos, Pedro está em primeiro lugar,
porque era um grande líder lá, né? Pela sua coragem, né, de falar, tem uma característica dele que eu estou querendo lembrar aqui, de ser afoito, né, de falar, né? Então eles nasceram tudo lá em Betsaida, depois foram morar em Cafarnaum, né? O nome dele de nascimento era Simão, né, o nome comum lá na região, como é também nos dias de hoje, né, Pedro, né, no século I. Então, aí depois Jesus que muda o nome dele, né, para Cefas ou Pedro, né? Pedro só era chamado Simão quando se fazia referência à sua casa, à sua sogra, seu negócio, ou acentuar as principais falhas da vida, né? Mas muitas vezes o uso do nome trazia nenhuma implicação espiritual, né? Outras vezes o nome Simão estava relacionado a falhas de um homem irregenerado, né? Sabe o princípio da regeneração, né? Transformação, a história da borboleta lá que está no casulo, ela vai e transforma. Então, a última vez que Jesus chamou Pedro e Simão foi após a sua ressurreição, quando 3 vezes lhe perguntou: Simão, tu me amas? Tremendo esse momento, né? E 3 vezes Pedro reafirmou o amor ao Senhor Jesus, né? Veja como que foi forjado o caráter de Pedro, né? Até ele ser aquela pessoa que pregou lá em Atos ali, e o Espírito Santo desceu e as pessoas do mundo inteiro se convertendo, né? Veja como que é forjado o caráter de uma pessoa temente a Deus, com todas as suas dúvidas, suas dificuldades. Irmãos, a gente fala muito a pessoa aceitar Jesus, vir para a igreja, ser discipulado, ser batizado. E imagine nesse tempo, para essas pessoas era tudo uma questão assim: puxa, nós temos aqui todos os profetas, a lei, e como é que a gente vai entender que fala desse Jesus? E hoje a gente lê a Bíblia de trás para frente, a gente sabe quem é Jesus, sabe o que ele fez, sabe que ele morreu, sabe que ele ressuscitou, tem o Novo Testamento, sabe ler, sabe interpretar, sabe tantos métodos que a gente tem. E eu acho que a gente deixa as pessoas com a mesma dúvida ainda, né? De apresentar Jesus a essa pessoa, né? O Filho de Deus, Salvador que veio ao mundo para nos livrar da condenação que havia, né? Que nós éramos alguém condenado ao inferno, né? À morte eterna. E agora, através desse único gene de Deus, né? Unigênito, né? Filho unigênito de Deus, é um gene com Deus, é uma essência só. A gente explicar isso para as pessoas, que nós precisamos, se nós viemos dele, né, no sopro do Espírito, precisamos retornar a ele, porque em certo momento lá na história, né, na sua história, você se desviou, se afastou desse caminho, estava no caminho de morte. Aí quando a gente encontra Jesus, o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo, do pecado, a gente volta de novo para a direção desse caminho de luz, né? Encontrar com Jesus. Mas ele lidar com toda essa implicação, os pecados que nós colecionamos, né, no decorrer da vida. Mas Deus é esse que te conhece desde o ventre da sua mãe, né? Ele te conhece desde aquela forma, né, embrionária lá. Imagina só, a história do teu pai e tua mãe totalmente desfocada do mundo, quando um dia eles se conheceram. Se você conhece o seu pai ou não conhece o seu pai ou sua mãe, mas um dia eles se encontraram, que é o único jeito de nascer. E aí Deus já preparou todo esse momento e você nasceu. Olha que coisa tremenda. E aí Deus te conheceu lá desde. É tremendo isso. Não tem como viver sem essa salvação. Não tem como não se alegrar com isso. Aí um certo dia, quando você teve consciência que o Espírito Santo te convenceu, você faz: puxa, não tem jeito, Deus, eu te quero, eu te preciso. Você volta a ser de novo um ser biopsico sócio espiritual, né? Antes você era um autômato, né? Vivendo por aí. Agora você passa a ter o Espírito de Deus em você. Isso é tremendo. Não dá para viver sem Jesus. Dá sim.
mas não dá para morrer sem ele, né? Então Pedro lá em Atos 1:15 lá, pregou e o Espírito Santo desceu sobre ela, né? O Espírito Santo tabernaculou aqui no mundo, né? Que Jesus foi assunto aos céus antes. Lá no concílio em Jerusalém, lá em Atos 15, 7 e 12, Pedro não era mais mencionado na narração histórica do Novo Testamento, senão nas epístolas, né? Sempre apresentado lá, sempre liderando, né? Um homem usado tremendamente por Deus, né? Aqui um dado que sempre a gente fala que a tradição, quando eu falo a tradição é porque não está nos ensinos bíblicos. A gente só tem um fundo ali para a gente pesquisar, né? Então a tradição histórica, né, afirma que Pedro esteve na igreja primitiva de Roma. Veja só, não temos dados bíblicos, mas tradição. Onde foi martirizado. É evidente que ele não estava lá quando Paulo escreveu Romanos, cerca de 57 do nosso ano. Que tá AD, que é Anos Dominus, né? Não é AC, que é antes de Cristo. Então no ano 57 Paulo escreveu, né, aos Romanos. Já que seu nome não aparece na lista das pessoas às quais Paulo envia saudações, lá em Romanos 16, 1,15. Muito provavelmente Pedro viveu em Roma após a primeira prisão de Paulo. É tido por certo que tanto ele como Paulo sofreram o martírio durante a perseguição promovida por Nero. Veja só a conclusão. Nero, né, morreu. Se Nero morreu no ano 68, né, da nossa era, conclui-se que a crucificação de Pedro, de cabeça para baixo, como a tradição afirma, deve ter ocorrido antes dessa data, né? Então, se Nero, aí se sabe na história, né, morreu no ano 68 e tanto Paulo como Pedro foram martirizados na época por Nero, então foi antes de 68 que ele deve ter sido martirizado. Na carta, ele sempre se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, né? Enviado de Jesus Cristo. Esses apóstolos de Jesus Cristo foi aqueles que Jesus chamou, né? Não era simplesmente um título como é usado de hoje, hierárquico, né? Eu era pastor, depois eu era diácono, fui presbítero, fui bispo, agora sou apóstolo. E já tem até patriarcas, né, por aí. Então não é isso que a Bíblia ensina. Trata-se de alguém que era bem conhecido e não fazia necessária mais nenhuma informação sobre a sua pessoa. Sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então o apóstolo indica a autoridade, né, que ele estava investido para escrever, né, as comunidades cristãs lá, né, de Jesus Cristo. E demonstra que a autoridade que ele possuía não era sua, e sim delegada pelo Senhor, né, como dissemos. Então ele era apóstolo de Jesus Cristo, né? É quando a gente fala às vezes por um erro de linguagem, fala assim, ó, minhas ovelhas, minha igreja, né? A igreja do sumo pastor, a igreja de Jesus, meus discípulos. Não tem discípulo nenhum. Se eu formar discípulo para mim, você está perdido. Se você é meu discípulo, está perdido, né? Eu tento formar discípulos para Jesus. Vamos avançar? Vamos avançar. Então aí dá para a gente pegar e entender um pouquinho, né, o autor. E vamos entrar aqui na ocasião. A ocasião, então, nós vamos ver aqui a preciosa condição dos crentes, né? A graciosa natureza da salvação pela qual vale a pena lutar e até sofrer. Então tinha os crentes forasteiros, né, com essa característica da dispersão, né, um contraste de cidadania entre a cidadania terrena e a celestial, né? Somos que forasteiros, né? Nós não somos deste mundo, somos extraterrestres. Não é isso que ele quer dizer. Mas quer dizer que somos
cidadãos dos céus. Entenda céus, o mundo que vivemos, tudo que existe, o universo todo, onde Deus habita, né? Entenda céus assim, tudo pertence a Ele. Os eleitos aos olhos de Deus, forasteiros são também eleitos, escolhidos. Deus escolhe e chama aqueles que estão sendo salvos. Quem que Deus chama, escolhe e chama? Ou Ele me chamou um dia, glória a Deus. Ele te chamou um dia, glória a Deus. Outros Ele não vai chamar? Não, Deus quer que todos, de todos os tempos, de todas as eras, gente que não nasceu, eu não tenho filho biológico, mas se eu tivesse bisneto, trisneto, tetraneto, quatraneto, eles seriam salvos se Jesus não voltasse antes, né? Se eles quisessem, né? Então, eleitos aos olhos de Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, a eleição dos crentes, ponto importante para o nosso estudo. Vamos lá. Eleição dos crentes. Você pensa aí, a eleição nossa para prefeito e vereadores, só prefeito e vereador, né? Vai ser agora, foi para novembro, sei lá, mudou mais para frente. Nós vamos pegar uma listinha lá, no dia nós vamos achar um papelzinho caído no chão, chegamos lá, não precisa passar digital, né, dessa vez, e joga o número lá que você achou lá no chão, na porta do lugar onde vota lá. Como é que chama? Esqueci o lugar de vota, da sessão, né, eleitoral, e escreve lá, depois o cara fica mandando a sua vida por 4 anos. É assim que se vota? Não. A gente já está prestando atenção desde a última eleição, como é que os nossos representantes estão agindo, se ele merece que vote novamente o nosso voto. Se nós vamos repetir, estamos olhando as outras vertentes políticas, sociais, como é que está sendo comportada, e assim a gente vai escolher a pessoa certa. Nós vamos votar na pessoa, aquelas que têm compromisso com a igreja de Deus, né? Compromisso com a família, compromisso com a moral, compromisso com a ética, que não seja corrupto, não tenha nenhuma mácula. Ah, fulano era corrupto, mas ele cumpriu a pena, agora ele está livre. Não, vota de novo esse cara. O que você quer mais? Ser vítima de novo? Né? Então esse é o conceito, entende, de eleição, que está bem próximo. Mas o conceito de eleição aqui, nesse sentido de escolha, dos crentes. Ponto 1. Deus quer que todos sejam salvos. Não é que Deus vai eleger uns para o céu e outros para o inferno. Né? Tem falsos ensinos nesse sentido. Ela é operada segundo a presciência, outro conceito, tome cuidado, de Deus Pai. Né? Vamos lá para a Bíblia. Talvez não dê para terminar, porque senão fica muito conceito. Né? Presciência de Deus Pai, no versículo 2a. Aqui, ó, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento, ou na versão presciência, de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Mas aqui ele está dizendo 2a, só presciência. Quer dizer que ele chamou para si, Deus chamou para ele, os cristãos com o conhecimento e planejamento das coisas futuras. Então, Deus planejou te chamar. Você faz parte de um todo. Veja lá Romanos, ó, a carta do Paulo, né? Pedro esteve em Roma. Paulo fala dele. Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 31. Está escrito assim, a minha versão é NVI, viu? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, no sentido bíblico da palavra, intimidade, relacionamento, né? Também os predestinou, cuidado com este termo, predestinação é outro estudo, para serem conformes à imagem, ó, você retorna, né? A casa do Pai, do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, primogênito, entre muitos irmãos. Né? Primeiro, o
falei que o predestinado é Jesus Cristo. O eleito é Jesus Cristo. Né? Ele é o primeiro gênio. Para que nós fôssemos co-herdeiros com ele. Né? Então ele fez o sacrifício perfeito. Deus o predestinou, o elegeu, porque ele era desde a fundação do mundo. Né? Ele estava com ele era o verbo. Né? Então, veja que Deus o escolheu. Ele é o predestinado, ele é o eleito. Pronto, acaba o assunto de eleição e predestinação. Quer afundar no assunto? Cuidado para não viajar muito com calvinismo e coiseira lá. Esses homens na história ajudaram e ajudam muito através dos ensinos deles, né? E os teólogos que estudaram eles para a gente aprender. Mas pendeu para um lado, pendeu para o outro, está perdido também. Porque você não está seguindo o eleito, não está seguindo o predestinado. Né? Mas cuidado com as informações. Essa salvação essa eleição leva o homem à obediência. Né? Adianta ser escolhido, ser eleito, estar entre a pequena multidão que só que vai para o céu, mas eu não obedeço. O que adianta? Né? O que adianta ser predestinado e não obedeço a Deus? E a aspersão do sangue de Jesus, versículo 2c, que lemos só até o A, né? Então o B fala pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e, está acrescentando, a aspersão do seu sangue, né? Faz referência ao sangue que Moisés aspergia lá, e aspergia no povo, né? Simbolizando que a salvação estava para todos, que Deus estava escolhendo a todos. Né? Então veja só, leva o homem à obediência e à aspersão do sangue de Jesus. A obediência é resultado, eu fico minúsculo aqui, da eleição. A obediência é resultado da eleição e prova dela. Né? Conhecereis, né, a verdade vos libertará. Você é livre, então você é obediente. Você é livre para obedecer e para desobedecer. Né? A aspersão, então, é resultado supremo. Que se não fosse o sangue de Jesus derramado na terra, né, lembra que o soldado enfiou a lança, que esse sangue derramou na terra. Lembra que Jesus se apresentou em carne e osso lá para Tomé? Tomé enfiou o dedo dentro da ferida de Jesus lá. Lembra disso? Lembra que ele se apresentou a Tomé ali, aos apóstolos, em carne e osso, o sangue tinha se derramado atrás. Eu não posso ser doador de sangue porque está a alma. Jesus não precisa de sangue. Né? E aí, como é que fica essa? Durma com barulho desse, né? Então a aspersão é resultado supremo da eleição. Sem ela, a santificação e a obediência seria impossível. Eu obedeço, como eu gosto disso. Eu obedeço, eu sou santo. Tem gente, olha, eu vi não sei como, né? Não vou citar religiões aqui, embora na escola bíblica, quando a gente está entre crentes, a gente pode citar assim. Somos livres, né? Como está no ar aí, temos grandes amigos de outras religiões aí, e o mundo inteiro nos ouve agora, e são pessoas influentes na sociedade, dignas de respeito, né? São santas, são obedientes. Né? Presta atenção, sem Jesus não adianta. Sem o Filho de Deus, seja santo, seja obediente, você vai ser uma bênção para a sociedade. Vai ser até usado por Deus. Mas sem Jesus você não tem a salvação eterna. Né? A vida eterna é um conceito fraco na sua vida. Né? Mas eu queria dizer que eu vi uma vez uma reportagem assim dizendo que uma pessoa ficou 6 meses sentado numa árvore em estado de, como é que fala? Alfa, sei lá como é que diz, sei lá, está de meditação lá, 6 meses, sem comer, sem beber, sem levantar, sem nada. 6 meses ficou a pessoa lá. Imagina só.
Querendo o quê? Querendo provar o quê? Que é mais que Jesus, que ficou 40 dias no deserto. Ao mesmo tempo eu vi também uma situação de reportagem na África que um pastor resolveu fazer um jejum de 40 dias como Jesus fez. No 30º, se eu não me engano, ele morreu de fome. Né? Então, o que Jesus já fez por nós, ele não precisa repetir. Estou dizendo que não é para jejuar, Jesus disse que os discípulos dele jejuariam. Enquanto estava lá, o noivo estava presente, não precisava jejuar na festa. Mas agora você é preciso sim uma disciplina espiritual. Jejum me aproxima de Cristo? De jeito nenhum. Não muda Jesus de um lugar, né? A vontade dele, a de Deus, do Espírito, Deus Pai, Espírito Santo, não muda um milímetro a vontade dele, mas muda a minha. Né? A nossa carne milita contra o Espírito constantemente. Enquanto você está ali cheio de vontade, cheio de desejos, o jeito de massacrar uma arma que tem é o jejum. Né? Se abster de comida por um certo período, né? Não muito longo. E em concordo com a sua família, com o seu esposo, porque a esposa, senão, as suas orações não é nem respondida, né? Então vamos lá um pouquinho. A conclusãozinha que eu coloco aqui, ó, é operada em santificação, né? A eleição é operada em santificação do Espírito na sua vida. Deus eleva e chama. Ele escolhe e chama. O Espírito santifica e separa, atuando no coração do escolhido, do eleito, para que ele responda, para consagrar-se aos objetivos da eleição. Qual é o objetivo? Obediência e santificação. Então, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo agora é nosso amigo, nosso companheiro, ele está agindo constantemente na terra, se querendo ou não, e ele está convencendo a todos, volte para Jesus, aquele que se desviou do caminho, ele está falando no coração dele, volta para papai, não, você está no caminho errado, e a pessoa está lá, meu desejo, aquele pastor, aquela igreja, aquele prédio, a cor do prédio, a cor do giz, a cor do negocinho, tecnologia, não, tem que ser a Bíblia verdadeira, tem que ser aquela... João Ferreira de Almeida de 1800. Ai, Jesus amado, desperta, ilumina, o Espírito Santo está colocando luz, colocando graça. E aí ele vai trabalhando. Aquele que nunca ouviu falar de Jesus, nunca está lá no meio da Amazônia sozinho, ele olha para o céu, olha para o sol, olha para a estrela, olha para as árvores, olha para o chão, olha para si, olha para uma criança nascendo, olha para um velho, olha para uma pessoa morta. Ele fala assim, puxa, tem que ter algum propósito nessas coisas. O Espírito Santo trabalhando no coração dele, né? Revelando que Jesus é o Filho de Deus, revelando que Deus Pai enviou Jesus, revelando que o Espírito Santo foi enviado à terra também, está aqui, ele é o nosso amigo e companheiro, que os três são uma pessoa só, é a Trindade Santa. Eu olho para o sol, eu vejo o sol lá, tem um objeto fervendo lá, tem sei lá o que é aquilo, a luz chega até mim, o calor chega até mim, mas é uma só. Né? Jesus é a luz, o Espírito Santo é o calorzinho, tanta coisa para a gente aprender. Então, fique com isso, aí é operada em santificação, o Espírito Santo está agindo, está conversando, está convencendo. Deus está chamando, o Espírito vai santificando, vai corrigindo aqui, corrigindo ali, você passa a ter uma atuação, né, no seu coração. E aí a sua resposta é aceitar. É uma condição psicológica. Você fala, puxa, é verdade, preciso me render, não tem mais jeito. E consagrar-se, separar-se, né? se promover, né, aos objetivos da eleição, que é a obediência e santificação. Então nós somos salvos para nos santificarmos, se afastar desse mundo imoral, né? E para a obra do reino de Deus. Vamos avançar mais um pouquinho, que dá, né? 10 e 18. Vamos ver se a gente vai até 10 e meia aqui. Vamos ver aqui. Então, eleição dos crentes. Vamos para o próximo aqui, ó. Pedro para hoje, a revista nos traz. Os verdadeiros cristãos são pessoas a quem Deus conhece. Deus conhece. Pessoas de quem Deus cuida.
Pessoas que vivem com Deus, que honra maior poderá existir para os cristãos de hoje. Como nós lemos no começo, né? Como nós oramos no começo, né? É uma gratidão. Imagine esse momento aqui, eu pensei isso na hora, né? De Jesus segurar na mão e puxar ele para cima. Imagina o que está passando no coração de Pedro aqui, né? Puxa, estou afundando, Senhor, salva. Né? Os apóstolos lá no barco, lá, o que Pedro foi fazer? Que ele foi se meter nessa, né? Ninguém lá teve coragem, mas Pedro teve. Cara do céu, olha, aqui tem uma escada aqui. Imagine Jesus aparecer andando, né, sobre os ares, que ele vai vir sobre os ares, e eu falo assim, mestre, manda eu ir até ti, não vou andar sobre as águas, mas vou andar no ar. Aí eu saio, pulo a cerquinha aqui e saio andando, daqui a pouco começa a afundar. Né? Pensei, só veio na mente aqui. Mas só a fé é ato de coragem, né? É ato de covardia. Né? Como é que se diz aqui? A saudação de Pedro. Ó, eu acho que dá para terminar, né? A saudação de Pedro, porque Pedro fala lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, né? Vimos já, de Deus, eleitos de Deus, não é da igreja, não é do pastor Carlos, não é do pastor Nilson, né? Dispersos, eles não tinham predinho bonitinho igual o nosso, não tinham um pastor para chamar de seu, e elegia Timóteo e tal, e aquela luta lá que Paulo tinha. Né? E às vezes estava num lugar, vinha perseguição, se mudava para o outro. Na província da Ásia, Betínia, Campo Largo, Tijucas do Sul, Piém, Agudos, Curitiba, escolhidos, né, de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela graça, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Né? Primeiro a graça, depois a paz. Paz sem graça é sem graça. Né? Então a graça é o favor gracioso de Deus, demonstrado aos pecadores. Né? Deus quis, Ele elegeu, Ele escolheu nos favorecer. Era propício a Ele. Né? Então, a graça é esse favor imerecido, como a gente disse. A misericórdia é um favor imerecido. Né? Nós merecíamos a graça? Não, mas Deus deu. Então isso é graça. Ele enviou Jesus, nós merecendo ou não. A humanidade merecendo ou não. Você merecendo ou não. Né? Demonstrado aos pecadores. E a misericórdia é que nós merecíamos era a condenação eterna, mas Ele não deu. Então, aí vem a paz. Eu aceito Jesus como meu Senhor, meu único, meu suficiente Salvador, o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que aparece aí dizendo que é Jesus, tem pelo menos uns 20 aí no mundo dizendo que é Jesus. E o pior que eu vejo que por mais patético que esse falso mestre pareça, tem seguidores. Uma doutrina esquisita, tem seguidores. E quando a gente apresenta Jesus para certas pessoas críticas, cheio de coisa na cabeça, cheio de polaridade, cheio de politicagem, cheio de esquisitice na cabeça, conhecimentos falsos, ele fica em dúvida. Tem gente que é difícil a gente apresentar Jesus para ele, porque ele tem muita barreira, muita fortaleza na mente. E a gente tem que ir com a palavra de Deus para quebrar todas essas fortalezas, todas essas barreiras, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Nem trazer de volta, até trazer de volta uma pessoa para o Evangelho, né? Parece impossível para nós, mas para Deus não. E a paz? Esse conceito da paz, olha, não é apenas a ausência de guerra, não é apenas a ausência de inimizades, né? Viver a vida inteira, estou sossegado, ó, dinheiro caindo na conta, olha, eu prego, multidões me ouvem, olha, eu convido a pessoa, ela vem na igreja, ó, que maravilha, não é isso. Mas é a condição de alguém que está em harmonia com Deus. Tem tempo de avançar, tem tempo de parar, tem tempo de cantar, tem tempo de chorar,
né? Tem tempo para todas as coisas. Então, mas primeiro a graça e depois a paz, né? De Jesus sejam multiplicadas, né? A graça e a paz sejam multiplicadas, né? Vamos lá mais um pouquinho. 1 de Pedro 1, de 3 a 5, que nós já lemos, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderia perecer ou morrer, né? Macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vamos lá avançar um pouquinho? Então, a esperança do cristão quanto a essa herança não se deixa quebrantar nem enfraquecer. A nossa esperança ela tem que ser crescente. Lógico que tem ventinhos, né, como o de Pedro ali, a gente começa a afundar um pouquinho, mas ela tem que ser crescente. Estou aí falando doideira aqui, mas Deus tem misericórdia de mim. É igual a estatística do Covid aí, né? Ela é crescente, mas que Deus tenha achatado e vai acabar com essa doença logo logo, né? Mas a fé do cristão tem que ser assim, perseverante, constante, né? Uma paixão contagiante de que alcançar as pessoas, de ser galopante assim, né? No bom sentido aí do contágio, né? Mediante a fé, olha só a condição, são protegidos pelo poder de Deus. Protegido pela minha igreja? É instrumento de Deus, a igreja é o corpo vivo de Cristo, né? Protegido pelo meu pastor? É instrumento de Deus, né? Faz parte do corpo vivo de Cristo, né? Sobre sua vida. E até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Nós vivemos os últimos tempos. Eu creio que nos próximos 100 anos não vai ter nem pó de pastor Carlos, de pastor Nilson, de igreja. A igreja vai ficar, se ela vai se chamar aliança, não vai, se vai ser aqui, mas não vai ter nem pó nos próximos 100 anos. 100 anos, lá no fim, né? No começo nós estamos aqui. Né? Não vai ter nem pó, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Né? Mas os últimos tempos de todos os tempos, quando Jesus voltar, encerrar a história, e aí a gente passar a viver a eternidade, se a gente entrar para a eternidade sem Jesus, não é eternidade, não é vida eterna, né? Vamos lá mais um pouquinho. Então essa é a esperança viva. Eu fiquei imaginando aqui, né, a conversa de Pedro com Jesus. É uma foto do filme. Eu coloquei esse balãozinho aqui. Você imagina que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí a gente fica naquelas, aquele estudo assim, amor ágape, amor filéu, amor eros, amor logos, né? Então, amor é amor. É esse amor que Deus enviou ao mundo o seu único filho. Amor é amor. Só uma definição simples. Nós participamos desse amor se a gente tiver Jesus. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Ele podia perguntar 500 vezes, 1000 vezes. A resposta tem que ser amo. Só o Senhor sabe todas as coisas. Né? Sem esse amor, se for esse amor só, é fraco. O nosso amor é misturado com sentimento, com paixão, com compaixão, com sentimento de ódio, de raiva, tudo. Nosso amor é complicado. Por isso que o nosso amor tem que ser participado com ele, né? Para que ele seja verdadeiro. Né? Uma esperança viva, quer dizer, a esperança nossa tem que ser ativa, inspiradora, tranquila, inquebrantável, certeza da fé. As dúvidas
são frequentes no nosso caminho. Por exemplo, saber dar a resposta certa. Às vezes a gente confunde os conceitos quando a gente vai falar de paz, de graça, de misericórdia, de fé, de santidade, presciência de Deus. Né? Às vezes está uma dúvida para você dar a resposta certa. Mas a fé no seu coração é aquela assim, ó, eu estou cego, não consigo ver, mas eu tenho certeza que o chão está aqui. Eu tenho certeza que onde eu vou pisar tem chão. Isso é fé. E se não tivesse, como Pedro andou sobre as águas lá, né? Não tinha chão, não tinha, aí afundou na água. Um exemplo que eu dei de andar pelos ares. Né? Então, tenha essa fé inquebrantável, inabalável, né? que é a preciosa herança, né, dos crentes. Quem que guarda, quem que afirma isso? Né? Essa fé, ó, ela foi selada com a ressurreição de Jesus Cristo. Preciosa herança dos crentes, olha. Herança, veja o que está falando, sabe o conceito de herança, né? Meus pais estão vivos ainda, graças a Deus. Não espero receber herança tão cedo. Mas a herança dos crentes. Jesus já morreu e ele deixou nós temos essa herança, mas ela é selada, né, com a ressurreição de Jesus Cristo. Né? O túmulo está vazio. Pode ir lá a Israel se quiser. Nem se sabe se aquele túmulo lá turístico é verdadeiramente o túmulo de Jesus. Né? A tradição diz que é. Mas ele está vazio. Vai lá todos os falsos crentes, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos ensinadores, do mundo inteiro. Pode olhar aí. Vai lá no túmulo deles. Todo mundo diz que Elvis não morreu, né? Vai lá no túmulo dele. Quem que foi os últimos que morreu aí? Michael Jackson. Vai lá no túmulo dele. Estão morto. Eu estudo filosofia. Vai lá no túmulo lá, Aristóteles. Vai lá. Né? Vê se está vazio. É mais fácil explicar. Que Jesus viveu do que Aristóteles escreveu. Vai pesquisar para você ver. É mais fácil. E Jesus não deixou escrito nenhum. Aristóteles, os pais da filosofia, aí tem milhares de escritos. E as pessoas acreditam mais neles do que em Jesus. Vamos lá. Então, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso, não é meu, hein? Negócio de meu Deus e meu Pai, o poder que habita em mim, que vai te curar, está trazendo autoridade para mim, glória para mim e não para Deus. Conforme a sua grande misericórdia, né? Eu não merecia, mas Ele deu. Eu merecia, mas Ele não deu, né? Ele nos regenerou, nos transformou, né? Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus morreu, tanto prova de que Ele foi 100% homem, que Ele morreu, que Ele sangrou, que Ele chorou, que Ele dormiu, que Ele esteve cansado, que Ele teve fome. Né? E prova que Ele foi 100% Deus, que Ele ressuscitou. Ele não ficou pregado naquela cruz, Ele não está naquele túmulo. Né? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui é o penúltimo slide, vai dar para a gente terminar. A nossa preciosa herança, ela é incorruptível, ela é reservada, ela está guardada. Ela é incorruptível porque nada poderá prejudicar nem se comprometer a sua substância, a sua pureza e a sua glória. Incorruptível. Conceito de corrupção todo brasileiro sabe e conhece muito bem, né? A nossa herança não tem preço. Você não consegue comprar ela. Não tem uma obra sequer que você possa fazer nesse mundo que é suficiente para comprá-la. Né? Se fosse pelas obras, você nunca estaria satisfeito. Eu vendi tudo que tenho, eu dei meu corpo para ser queimado. Nunca seria suficiente. Né? Por isso que Deus teve que enviar o seu Filho. Por isso que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Porque a obra redentora dele é suficiente para a nossa vida. Aí você
encorajado em fé, você estuda a palavra de Deus, esse valor não tem preço, né? Tem pastores que a gente conhece aí, que tem vida de oração constante, firme, assim, a marca dele é oração. Você fala assim, você liga na casa dele, alguém atende e fala assim, não, o pastor está orando agora. Eu preciso falar com o pastor, morreu? Não, o pastor está orando agora. Tem gente que a marca dele de fé é superior a qualquer coisa, qualquer dificuldade no mundo. Tem uma história que eu vi de quem que era, rapaz. Eu esqueci, que a rainha da Inglaterra, não lembro quem que era. A rainha da Inglaterra chegou para conversar com essa pessoa, que ela tinha um ministério de órfãos. Aí ela falou assim, vieram avisar, né? Olha, a rainha tem que falar com você. Não, agora eu estou orando, estou falando com o rei dos reis. Não lembro quem que é essa pessoa. Você lembra? John Wesley. Não é John Wesley. É uma mulher, parece. Os irmãos vão achar no decorrer do tempo aí. Reservada para os crentes que a mantém segura, para os crentes, vírgula aqui, ó. E quem a mantém segura é Deus. Por isso que está guardado. Não é eu que guardo a minha fé, sabia? Nem você que guarda a sua, é Deus que guarda. Por isso você tem que estar seguro disso. Ciente, consciente, Deus, hoje eu estou fraco na fé, eu não consigo, parece que o Senhor não está ouvindo, minha oração não passa do teto. Aí eu vou dizer uma coisinha para você que Deus falou para mim, se a tua oração passar do teto, está errado. Porque Deus habita em nós. A tua oração tem que falar com Deus. Ele está habitando em você. Às vezes ele está calado, você não está sentindo a presença dele. Mas ele está falando, ele está agindo constantemente, independentemente de você querer ou não. Né? Então, a oração não é para passar do teto, ela não vai para o céu. Ele habita em nós. Segura e quem é Deus que guarda, né? Ela está reservada, está guardada. E está guardada. Os crentes são guardados para ele, para ela, né, para essa fé, e pelo poder de Deus. A força de Deus. Deus guarda o crente e guarda a herança também. E quanto aos crentes, a fé é o que se lhe requer. Então nós só aceitamos. A parte mais fácil da história é nossa. Com toda a tribulação, com todo o sofrimento que existe e possa ocorrer. Olha aqui a conclusão. Não sofremos em nosso país perseguições iguais e com a mesma intensidade que sofreram os cristãos primitivos. Embora estejamos sempre sujeitos a sofrimento semelhante. Semelhante é igual, mas é diferente, né? Mas há irmãos nossos e missionários em países que levam até a pena de morte por causa da fé cristã. O que fazemos em favor deles? Como governo poderia ser feito muita coisa, mas como cristãos nós podemos fazer muito mais. Né? Que a nossa fé tem que ser forte, evidente. Coloquei no grupo aí do nosso grupo WhatsApp da EBD. 50 países no mundo, dados desse ano 2020 na Missões Portas Abertas. 50 países no mundo de perseguição dos crentes, entre alta, moderada, né? Tem 3 classes ali. Que a pessoa não pode declarar sua fé, imagine isso. Que a pessoa, se ela for pega, ela, no mínimo, ela é obrigada à conversão. Você tem que vir para a religião do Estado, senão nós vamos te matar agora. No mínimo. Além de prisões, de tortura, né? E pena de morte. Né? Uma coisa tão simples que nós vivemos aqui, tão livre como nós vivemos. Mas nós não podemos abrir os prédios nesses dias de pandemia, é uma questão sanitária, é uma questão de saúde, não é só crente. Né? É muçulmano, é judeu, é todo mundo, ninguém está podendo. Agora, fique esperto. Jesus está voltando. Se por um vírusinho desse tamanhozinho aí, que água com sabão resolve, está acontecendo tudo isso, imagine quando chegar a tribulação, imagine quando perseguir só por ser cristão mesmo. Né? Então a Bíblia está aí, a revelação está na sua mesa, você tem fé suficiente para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
E essa é a maior decisão que você pode tomar em sua vida. A revista termina aqui também com Pedro para hoje, eu não coloquei ali, diz assim, ó: pense agora em alguma aflição que tenha passado devido a ser cristão, que você passou. Considere então o valor da condição do crente em Cristo e quanto é valiosa a herança que o aguarda. Diante da realidade de tão preciosa salvação e tão valiosa herança, resta-nos apenas tomar uma atitude: agradecer a Deus. E aí eu vou convidar o pastor Nilson para orar, e passar os recados finais. Semana que vem vamos para a lição número 2. Talvez você já esteja com a revista na mão, né? Eu só pus a cópia aí no grupo. Semana que vem a dura experiência das provações. Então essas duas cartas, Pedro e Judas, no meio tem as 1 João, 2 João, 3 João. Não precisa ficar esperando para ler a Bíblia aqui só nesse tempo. Você pode ler a Bíblia rapidinho aí numa sentada, ler até ali, pertinho de Apocalipse ali. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se tiver dúvida, pode pôr aí, que a gente estuda, pesquisa mais, responder. Se eu errei alguma, pode me corrigir aí também, que somos passíveis de erro. Tá bom? Talvez algum amigo, colega, você falou uma coisa aí que na minha religião, não sei o quê. Pode passar o zap, pode pôr aí a pergunta aí que a gente tenta conversar, tá bom? A Bíblia é a nossa única regra de conduta, fé e prática. Jesus Cristo, nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Não há outro mediador entre Deus e a terra. Tá bom? Deus te abençoe. Eu vou aqui para mudar a câmera ali para o pastor Nilson fazer a oraçãozinha final. Bom dia a todos. Nós vamos estar aqui hoje às 19 horas, como estivemos todos os domingos. Presencial ou online, nós tivemos todos os domingos aqui, não paramos nem um domingo na pandemia, e agora que está liberado os 30%, nós vamos estar aqui hoje com a porta do templo aberta, para receber você que vai poder vir aqui. Eu sei que tem aquelas pessoas que vão ter que ficar em casa, mas nós não podemos ter medo, porque todo mundo que eu converso, as coisas vão passar e está aumentando o número de mortes. Então, nós temos que passar por essa prova, nós vamos passar. Nós estamos aqui para servir a Deus nesse lugar. E eu creio que um dos lugares mais seguros que tem é a igreja. Distanciamento, cadeira 2 metros longe uma da outra, álcool em gel na porta, todo mundo cuidando de máscara. Então eu creio que não vejo nenhum motivo de medo. E tem alguns que estão morrendo em casa já de depressão, e outras doenças. E mesmo pessoas que estão em casa desde o começo da pandemia, essa semana 2 pessoas falaram comigo que estão em casa e estão doentes, estão com vírus. Então a gente não precisa ter medo quando a gente está com Deus. Eu creio que aqui é um lugar, que a igreja é um lugar seguro, e eu creio no poder da oração. Então você está convidado a tanto ficar em casa, como se você é de risco, mas se você tem saúde, você pode vir, você será bem recebido nesse lugar. Vamos orar então. Pai, nós te damos graça, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós queremos colocar a Tua presença em nossas vidas. O Senhor disse para Gideão aquele dia: manda voltar os covardes e os medrosos. E nós não queremos ouvir essa palavra do Senhor. Nós estamos aqui para enfrentar o que deve e que é. Colocar nossas vidas no Teu altar e fazer a Tua obra com segurança. Fazer a Tua obra debaixo da Tua proteção. Porque nós cremos no poder da Tua palavra. Leva-nos para casa debaixo da Tua bênção, dê um almoço abençoado para cada um dos Teus servos que estão nos assistindo também agora. E que hoje à noite nós possamos estar aqui para mais um culto de louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.